assim, fico feliz que vocês queiram ouvir sobre. Eu acho que é até legal, porque daí a gente, em pouquinho a gente, assim como é quando a gente dá aula, dá pra gente conversar, bater papo enquanto eu vou fazendo a palestra. Eu tô vendo aqui que a maioria são psicólogos, mas tem a Ana também, que é leiga, mas que estuda sobre o assunto. E eu vou fazer o possível para a gente poder falar um pouco da nossa prática, para poder não falar só como se fosse para familiares, mas sempre trazendo uma linguagem mais acessível, tá bom? Busquei trazer alguns materiais para vocês, eu vou dividir com vocês depois, então se quiserem me mandar o WhatsApp depois ou pedir para a Ju, eu tenho alguns materiais, alguns vídeos, material de psicoeducação para a família, então eu posso compartilhar com vocês, tá bom? Então é isso, gente. Vou lá, vou começar. Ah, a Viviana está aqui. Vou começar justamente a começar a falar sobre psicoeducação e tudo. Então vamos lá. O pessoal vai entrando e depois a gente se organiza, tá bom? Então vamos lá. Eu sempre bato cabeça aqui. Aí. Ema, que bom que você está ouvindo, que bom. Eu sempre bato cabeça aqui com o Zoom, mas vai dar tudo certo. Ó, aqui. Então vamos lá. Vocês estão vendo a tela que eu compartilhei? Vão me dando um feedback para eu saber se está tudo certo, tá? Aí, estão vendo? Sim? Então vamos lá. Eu até queria dar os créditos, tá? Porque hoje eu, além de psicóloga, eu também sou supervisora. Estava falando com a Viviana antes de começar que esse tema da palestra foi uma psicóloga amiga minha, aluna minha de supervisão. Eu estava conversando com ela, falei que ia ter palestra do Setembro Amarelo, mas eu não queria só falar de prevenção ao suicídio, de estatísticas, que é o que a gente sempre fala, né? Eu falei para ela, amiga, me dá uma sugestão aí de algum tema que você veja que é importante eu falar, que tenha passado por isso na supervisão e veja que é importante falar. E ela falou assim, eu ia gostar muito de ouvir você falar sobre o manejo com a família, porque quando eu precisei de supervisão e você me ajudou, isso fez a diferença por completo. A Edlin até, ela fez o TCC dela, da pós-graduação dela em terapia cognitivo-comportamental, o tema dela foi a influência da família no tratamento de uma paciente border. O quanto que foi bom ela ter feito esse manejo da família, ela ter acolhido essa família, foi tão bom que ela acabou escrevendo o TCC dela sobre isso. Então, eu acho bem interessante trazer esses dados para vocês, esses materiais para vocês, o que a gente pode fazer. Eu pretendo fazer o seguinte, né? O horário limite é até as 21 horas, né? Até as 9. Então, eu pretendo fazer assim, a gente fica conversando até umas 8h30, e aí depois das 8h30, a minha palestra, né? Até as 8h30, e aí depois das 8h30 eu vou abrir para perguntas. E aí a gente conversa. Se eu terminar antes, é até melhor, né? Porque eu gosto disso, da gente tirar dúvidas, eu falar um pouquinho das minhas experiências, vocês me falarem das experiências de vocês. Eu gosto dessa troca, tá, gente? Então vamos lá. Setembro Amarelo, não preciso explicar o que é, né? E por que a gente precisa trazer a rede de apoio para a prevenção ao suicídio. E aqui, durante os slides, pode aparecer família, familiares, mas a gente chama de rede de apoio, né? Porque às vezes a própria família não auxilia muito ou até prejudica esse paciente, ou esse paciente não mora mais com a família, está longe da família, então eu digo rede de apoio. Quando eu falar familiar, também entendam que é rede de apoio, tá bom? Eu queria trazer um vídeo para vocês agora no começo já, que é do psiquiatra Neuri Botega. Vocês já ouviram falar dele, provavelmente. Ele é autor daquele livro Comportamento Suicida, Crise Suicida, né? Lidando, manejo do comportamento suicida. Ele é muito bom, ele é ótimo. Esse vídeo que eu vou compartilhar com vocês, ele está disponível no site do CVV. Ele é um vídeo bem grandão que fala sobre a importância da família na prevenção ao suicídio. Mas eu gosto da fala dele, que é bem introdutória para as coisas que a gente vai conversar agora, tá? Então vamos lá. Me digam se vocês vão ouvir bem, tá? Vão me dando um feedback. Vou começar antes da fala dele. É um vídeo de 10 minutos. Eu pretendo também compartilhar com vocês, se vocês quiserem. Mas me digam se vocês vão tá ouvindo, tá bom? Estão ouvindo? Tá tudo certo? Sim? Não? Não? Tá. Então eu vou tentar
Ju, o que será que ele tá dando errado? Oi. Oi, Ju, o que será que tá dando errado que não tá aparecendo? Você vai ter que sair dessa tela, né? E compartilhar Uhum. daí o vídeo. Você fez isso? Ah, compartilhar a tela do vídeo? É. Tá, peraí. Olha, eu batendo cabeça. Tudo bem, né, gente? Vocês me entendem. Vamos Ah, lá. Ó, eu vou aqui em compartilhar tela e aí eu vou lá do vídeo. isso. Agora, deu certo? Deu. Agora deu certo? Uhum. Ah, pronto. Então vamos lá. Daqui a pouquinho já começa a dele, ó. Não é esse homem ainda, tá, gente? É o próximo desse. Só que aqui pra mim tá bem baixinho, né? Não dá pra ouvir. Será que ele tá. Eu acho que ele deve estar. Deixa eu ver aqui. Ó. E agora? Muitas vezes a gente usa uma espécie de capote Agora tá social melhor? e não Deu certo. Agora ficou Ah, que bom o bom. áudio. Apertei uma configuração ali. Ai, agora sim. Então vamos lá. mostra um pouco mais a intimidade dele. Muitas vezes a gente usa uma espécie de capote social e no meio social a gente não mostra exatamente o que está acontecendo com a gente. É quando a gente entra em casa que a gente pode ter um arrobo, uma crise de raiva, ou então fecha a cara, fica no canto. É dentro de casa que a gente percebe que não está comendo, que não está cuidando da aparência. Aquela série que ele sempre via, deixou de ver, fica no quarto, não ouve mais música. Então, na verdade, é dentro de casa que a gente pode perceber que alguma coisa errada está acontecendo. Infelizmente, nos dias de hoje, todo mundo corre muito. O pai trabalha, a mãe trabalha, só se encontram à noite, são encontros rápidos. E a gente sabe, porque essa é a realidade que nos contam e a gente vê, fica cada um num canto, muito focado ou no computador ou então no smartphone, não há mais convivência. Eu costumo dizer brincando, mas é uma brincadeira séria, que se eu pudesse baixar uma lei que atingisse as famílias seria a seguinte: pelo menos uma refeição por dia, todo mundo junto, sem nenhum aparelho eletrônico ligado, ou para conversar ou para cansarem de ficar em silêncio, um dia volta a conversar, volta a aprender a conversar, porque a prevenção começa em casa, sem sombra de dúvida. Muitas situações podem levar o jovem a Então é isso, gente. Essa fala dele eu gosto bastante, inclusive de compartilhar com os pais quando eu faço a psicoeducação. Não sei se deu para vocês ouvirem bem e tudo. Esse vídeo eu quero compartilhar com vocês mesmo, tá? É bem legal, bem importante. No começo do vídeo é um relato de uma... Eu não vou mostrar ele inteiro porque ele é comprido, mas é o relato de uma menina que cometeu suicídio e ela fala do quanto que foi importante depois do que ela fez, depois do que aconteceu com ela, como foi importante a ajuda da família dela, né? A presença da família dela. Então, vamos dar continuidade lá aos slides, tá? Cadê a minha página aqui? E aí vocês vão me dando um feedback de novo, se estão vendo bem, se estão me ouvindo bem. Agora eu compartilhei a tela aqui do slide, apareceu para vocês? Vocês estão me ouvindo bem também? Sim? Então vamos lá. Deixa eu só mudar aqui, porque eu gosto de ver pessoas. Eu vou tirar a opção de ver... Quando eu não vejo pessoas, eu vejo só os nomes das pessoas, me dá uma tristeza. Fico aqui sozinha. Aí conseguiu aparecer. Bom, gente, vamos lá. Então, ele fala que, eu acho legal que ele fala sobre a convivência da família, né? A convivência da família, porque todo mundo sai trabalhar, todo mundo tem sua rotina, tem suas coisas para fazer, e acaba que a gente não tem muito esse contato. Agora, na quarentena, temos bastante, né? E por isso que eu queria ressaltar isso com vocês. Não é só a convivência da família, né? É entender a dinâmica da família. Que às vezes o paciente pensar em suicídio, etc.,
às vezes é um sintoma da dinâmica dessa família. E a gente observar o que acontece na dinâmica dessa família, o porquê que às vezes eles realmente não conseguem conversar, ou evitam conversar, ou não evitam essa convivência, essa dinâmica da família vai ajudar na prevenção do suicídio. Então, a gente não está falando só dos sinais de comportamento, isso é muito importante, óbvio, né? A gente saber os sinais comportamentais, a gente até vai falar hoje, mas é entender, ok, eu sei, né, que meu filho, eu sei que tem alguma coisa de errado, mas o que eu posso fazer, né? Quais as minhas atitudes, então? Né? O que eu tenho que observar, o que não é normal, e etc. Então, essa é a minha intenção com essa palestra. Entender a importância da família, vou citar alguns casos para vocês, né, de maneira superficial, mas citar alguns casos de exemplo, trazer essa família para perto, o quanto que ela é importante na prevenção ao suicídio, tá? Vi que entrou mais gente, tá, gente? Eu tô aqui com vocês, qualquer coisa vocês me dão um alô, eu vou sempre perguntando se tá tudo certo pra gente ir interagindo, mas vamos lá. Se a gente pergunta, então, o que é o suicídio? É um ato deliberado, executado pela própria pessoa, cuja intenção de morte de forma consciente, mesmo que ambivalente, usando um meio que facilita de uma maneira letal. Ele é a consequência final de um processo. Eu sempre gosto de trazer isso, tá? Que ele é uma consequência final de um processo. Quando eu vou dar palestras, quando eu vou falar de prevenção ao suicídio, algumas pessoas me dizem assim, mas eu conheço o fulano, que o fulano se matou e não deu sinal nenhum, ele estava feliz, ele estava, né, ele não tinha acontecido nada. Por isso a importância da família, porque se a pessoa estava num sofrimento emocional tão grande, que chegou no final do processo, que é o suicídio, por que essa família não observou? Né? Será que essa família acha que é normal alguém ser tão afastado assim? Será que essa família achava normal a pessoa não expressar as emoções ou a pessoa fazer drama, como algumas famílias dizem? Por isso que a gente tem que falar sobre a família. Não adianta a gente, como psicólogos, falar entre nós, psicólogos, sobre prevenção ao suicídio. Não adianta a gente publicar milhares de artigos e só mostrar esses artigos para psicólogos, né? Nós precisamos estudar sobre prevenção ao suicídio, mas nós precisamos torná-la fácil para as famílias entenderem. Porque assim é que a família vai perceber que tem alguma coisa de errado e ela vai poder atuar em cima disso, né? Então, o comportamento suicida, que é o que a gente estuda, né, quando a gente fala em prevenção ao suicídio, ele se trata de pensamentos, planos e, de fato, a tentativa de suicídio. Então, isso do comportamento suicida sempre vai aparecer, sempre vai aparecer. Que seja uma fala, que seja uma manifestação emocional de que alguma coisa está errada. Como o Neuro Bottega falou, a pessoa deixou de ter ânimo nas coisas que ela queria fazer. Sempre vão ter sinais. E dentro desses sinais, a gente vai trabalhando com a família, para que eles estejam atentos para fazer um plano de emergência, ou para tratar melhor esse paciente, ou para resolverem as dinâmicas deles dentro da família, tá, gente? Antes de tudo, eu gosto de trazer de que a gente precisa quebrar mitos, né? De que pessoas que ameaçam e falam de tirar a própria vida, de fato não querem fazer isso, que é aquilo, né? Se quem quer fazer, faz, não fica ameaçando. Mentira, né? Se a pessoa está avisando, é porque tem alguma coisa de errado. O problema que acontece, e aí a gente tem que fazer essa diferenciação, quando eu falo de border, inclusive, eu falo sobre isso, né? Sobre o transtorno de personalidade borderline. O que acontece na família de border é que é o seguinte, eles só dão atenção, eles só reforçam, né? Só dão atenção para o paciente quando já chegou no último estágio. O que esse paciente já aprende desde criança? Bom, as minhas necessidades emocionais não vão ser atendidas tão fácil assim. Então, eu preciso chegar no auge, eu preciso chegar no final da tentativa ou de chamar a atenção para ter os meus ganhos emocionais. Isso não é ruim querer ter ganhos emocionais. Ruim é a família influenciar que isso sempre aconteça. Não ouvir essas pessoas e influenciar que isso venha acontecer com frequência. O comportamento do border suicida é muito assim, né? Ele tenta, ele pede ajuda, ele fala, ele tenta expressar, ele dá sinais, nada resolve até que ele chega no final do ato. Aí quando ele chega no final do ato, ele ganha apoio, ganha suporte
E aí ele entende, bom, então o que eu vou ter que sempre fazer é isso, ter que sempre exacerbar, sempre chegar no fim da linha. O problema é quando chega no final da linha e a pessoa às vezes só queria externalizar aquela dor, né? Então, pessoas que falam sobre suicídio podem estar procurando ajuda ou apoio. Um significativo número de pessoas que pensam em se suicidar está no momento de ansiedade, depressão, falta de esperança e pode sentir que não existe outra opção. Quando a gente consegue intervir no começo, é muito melhor, porque a gente consegue fazer uma elaboração cognitiva daquilo, né? Estabelecer quais são as crenças da pessoa. Quando a gente percebe que aquilo está acontecendo, a gente consegue ajudar antes. Agora, quando já está no final, a gente vai estar no final do comportamento, né? Quando a pessoa já está numa tentativa, e aí sim a gente vai lá acolher, a gente está dando o recado de que ela vai precisar fazer isso para ter as necessidades atendidas, né? E é muito perigoso. O outro mito é que a maioria dos suicídios acontece de repente, sem nenhum aviso prévio. Isso eu já falei para vocês. Sempre a gente tem sinais comportamentais, sinais verbais, né? Sinais de comportamento de risco. A maioria dos suicídios foram precedidos de sinais de alerta, sejam comportamentais ou verbais. É importante entender que sinais são esses e procurados, embora nem sempre esses sejam claros. Por isso, de novo, a importância da família, porque a família vai perceber qual que é o normal, né? Qual que é o comportamento normal do meu filho, qual que é o comportamento normal da família, o que que é aceito dentro da minha família, e o que não é normal, o que eu percebi que ele mudou, né? Ah, ele gostava de pintar e agora ele não gosta mais, então alguma coisa mudou nessa dinâmica. Isso é um sinal não verbal, isso já é uma coisa que a família precisa estar atenta. Nós, como psicólogos ou psiquiatras, quem pode estar assistindo, nós vemos esse paciente uma vez por semana, a cada 15 dias, uma vez por mês. Pode ser que a gente pegue esse paciente em um momento que ele não esteja suicida, que ele não esteja com esse pensamento suicida. Por isso a gente precisa da parceria da família para que eles vejam ele no dia a dia, né? Nos momentos, à noite, como que é, né? Quando ele está sozinho, como que funciona, no fim de semana, como que ele funciona, coisa que nós não vamos ter essa informação. Né? Vocês com certeza devem perceber isso, que o paciente às vezes acontecem coisas durante a semana dele que ele já superou, passou e durante a sessão ele nem traz, mas que é importante quando a família está atenta a ela trazer para vocês essas informações. Um suicida está determinado a tirar a própria vida, isso é um fato, né? Ao contrário do que as pessoas com ideia suicida dizem, né, que as pessoas são ambivalentes, algumas pessoas podem agir impulsivamente, sobreviverem por alguns dias, que quando queriam continuar a viver. O acesso ao apoio emocional no tempo certo pode prevenir o suicídio. É isso, gente. Já tive casos onde de fato, assim, a paciente chegou até quase o final do comportamento suicida, e aí sim ela pediu ajuda para mim e não para a família. Né? E aí, quando eu fui avisar a família, eu falei, olha, tá, ela me ligou, me mandou mensagem, falou, é uma mensagem esquisita, uma mensagem de despedida, eu gostaria que vocês prestassem atenção, tentar ver onde que ela tá, o que que ela tá fazendo. E aí a mãe falou, não, mas ela tá super bem, não, eu vi ela hoje de manhã, tava super bem, né? E aí eu perguntei para a paciente, você tava super bem? Isso depois, né? Falei, você tava super bem? Ela falou, não, eu tava desde cedo só deitada na cama, não quis almoçar, eu tava super triste, não tava bem. Então, assim, o quanto que a gente não dá atenção para esses pequenos sinais e a gente precisa dessa família perto para que entenda que isso não é qualquer coisa, que esse comportamento não é qualquer coisa e a gente precisa estar atento. Outros mitos, né? Esse aqui é um fato. Uma vez que alguém tem ideias suicidas, ele vai permanecer nessa condição para sempre. O que é fato? O pico do risco do suicídio frequentemente tem curta duração. Embora pensamentos suicidas possam voltar, e eles de fato voltam, eles não são permanentes. Uma pessoa que tenha tido pensamentos suicidas pode superar essa fase e ter uma vida longa. Aí a gente faz a nossa intervenção, né? Às vezes ela nem precisa de terapia, mas o problema disso, da gente levar em consideração que a pessoa não vai cometer suicídio, é que ela pode cometer suicídio num ato impulsivo, né? Numa situação para apenas aliviar as emoções. E às vezes não era nem a intenção dela. Isso pode não só ela morrer, mas também ela ter sequelas graves por conta disso.
prejudicar a família, perder emprego e várias outras consequências que não sejam só o suicídio. Pessoas idosas com doenças mentais são suicidas em potencial. O comportamento suicida requer uma infelicidade profunda, mas não necessariamente uma desordem mental. Muitas pessoas com doenças mentais não são afetadas por comportamentos suicidas e nem todas as pessoas que tiram a vida têm desordens mentais. Até isso eu vou conversar um pouco mais para frente com vocês, que são alguns dados que a gente tem recentemente, porque a gente sempre que vai ouvir uma palestra sobre suicídio, até eu já compartilhei isso nas minhas palestras, aquele dado, né? 95% das pessoas que cometem suicídio sofrem com algum transtorno mental. Sim, essa estatística ela é verdadeira. Só que o que a gente tem que entender por trás? Hoje a gente já sabe que a gente sofre em sociedade com racismo, com minorias, a gente sofre com questões de sexualidade, a gente sofre com machismo, a gente sofre, isso é real. Então, o quanto que isso não está sendo, esse transtorno mental, por exemplo, não foi diagnosticado como um transtorno mental, mas não é um problema social que não está sendo bem olhado, entendem? Eu percebo isso na minha atuação profissional, por exemplo. Tive um caso de um namorado, de uma paciente, enfim, que ele era negro. E aí ele estava sofrendo com uma fobia social. E aí, quando a gente foi tentar estudar isso, o que é de fato a fobia social, na verdade, ele tinha medo de ser preso, ele tinha medo de ser julgado pelas outras pessoas, ele tinha medo das pessoas apontarem o dedo para ele, e ele era um negro retinto, né? Ele era um preto retinto, e ele chamava atenção, ele era muito bonito, ele é muito bonito, inclusive. Então, de fato, as pessoas apontavam o dedo para ele, ele era uma pessoa diferente. Então, a gente está falando em fobia social, mas e o fator social por trás disso, né? E o fator que a gente vive em sociedade, que é o racismo, o quanto que ele não influencia nisso. Então, não necessariamente a gente tem que falar de transtorno mental, mas a gente tem que falar de fatores sociais, né? E falar de suicídio é uma má ideia, pode ser interpretado como encorajamento. Não, tem até uma cartilha que eu pretendo, né? Se vocês quiserem, depois eu compartilho com vocês. Ela ensina como falar sobre isso com os filhos. Ela ensina uma maneira saudável de falar sobre isso com os filhos, por isso que eu gosto. Ela é uma cartilha direcionada para pais e professores. Então, ela é bem didática, bem simples de ler. E ela ensina como falar. Você não vai encorajar, né? Você não vai falar, você vai cometer suicídio, é isso? Não, você vai ir aos poucos percebendo esse comportamento, falar sobre depressão, falar sobre pessoas que estão em sofrimento, falar sobre saúde mental. Você não precisa falar sobre a pessoa em si. Você vai falar sobre saúde mental, sobre bem-estar, e aí, se a pessoa se sentir confortável, ela fala sobre o assunto. Então, a gente também tem que explicar para a família a gravidade do problema, tá? Porque algumas famílias pensam que não é tão grave assim. E o suicídio é uma epidemia calada, né? As pessoas que sofrem com isso tentam não compartilhar sobre, né? Então, por isso que é tão importante que a gente fale sobre o assunto, e quando a gente trazer essa família e quando a família vier, nós precisamos psicoeducar, né? Então, qual que é a gravidade do problema? A gente tem 800 mil suicídios acontecendo por ano no planeta. Um suicídio ocorre a cada 40 segundos. Suicídios são a segunda causa de morte de pessoas entre 15 e 19 anos. São 10,8 mortes a cada 100 mil habitantes no mundo. 9,8 mortes a cada 100 mil habitantes na América. E 6,5 mortes a cada 6 mil habitantes no Brasil. E assim, essas estatísticas, todas as estatísticas, quando a gente fala em estatísticas de suicídio, elas sempre são, elas não são tão completas assim. Por quê? Porque alguns familiares preferem não falar que o filho cometeu suicídio, ou que, né? E aí eles preferem esconder isso das estatísticas. Então, se eu já trago essa estatística, ela já é grave, imagino tanto que a gente ainda tem de estatística que não foi analisada, né? Que não foi olhada. Então, continuando, a psicoeducação é o caminho. Gente, quero fazer um autorrelato com vocês, tá? Eu já tenho 5 anos que eu trabalho com prevenção ao suicídio, né? Sou terapeuta do esquema, me especializei em border, enfim. Mas eu vou ser bem sincera com vocês. Eu antes tinha receio de chamar a família para conversar.
Porque eu percebia que a família vinha muito mais para brigar comigo, ou para brigar com o paciente, ou para falar mal do paciente, do que me ajudar em alguma coisa. E eu tinha um certo preconceito de fazer isso. E de acordo com o que eu fui estudando, de acordo com o que eu fui tendo experiência, né, no assunto, experiência com os pacientes, eu percebi o quanto que isso é essencial. Isso é essencial. Por quê? Porque só quando eu psicoeduco essa família, e psicoeduco esse paciente também, mas essa família, quando eu trago essa família, eu vou conseguir ajudar o paciente de fato. E aí, se eu digo família, de novo, a rede de apoio, né? Porque eu não posso fazer esse trabalho sozinha. Eu digo para os meus pacientes, alguns aqui são meus pacientes que eu acho que estão assistindo, que eu sou bem debochada. E aí eu digo assim, eu sei que eu sou maravilhosa, eu sei que eu sou uma psicóloga incrível, mas eu não tô aqui para cuidar de você sozinha, eu preciso de outras pessoas, né? Eu preciso de ajuda, não vai ser sempre que eu vou conseguir te responder, não vai ser sempre que eu vou conseguir atender o telefone. Por isso que a gente precisa ter outras pessoas em volta de ti, né? E como que a gente consegue trazer essas pessoas ao redor, né? Como que a gente consegue trazer a família e que a rede de apoio, de fato, seja uma rede de apoio e não só uma rede? A psicoeducação, né? Porque quanto mais informada a família é, maior a chance de engajamento no tratamento. E não é a família vai entender que não é uma frescura, é um problema real que precisa da minha atenção, entendem? Então, assim, eu gosto desse exemplo que uma paciente me dá sobre a família dela, de que é assim, se a maçaneta da porta estragou, eu vou... Toda vez a maçaneta da porta vai cair, eu vou lá e vou colocar a maçaneta de volta. Meus pais não vão arrumar a maçaneta que está caindo da porta. Sabe quando que os meus pais vão arrumar a maçaneta? Quando alguém fica preso dentro do quarto e acontecer uma coisa muito grave, e aí de fato eles vão precisar arrumar a maçaneta. Isso se não arrumarem a maçaneta de uma maneira, né, de uma maneira só prender com qualquer prego lá e de qualquer jeito. O que ela está dizendo sobre essa, né, esse exemplo da maçaneta? Ela está dizendo que a minha família não considera nada um problema real que eu tenho que resolver no momento. Os meus problemas, né, as minhas questões emocionais. Eles vão deixar chegar no final. Eles vão tratar como frescura até acontecer alguma coisa grave de fato. Aí sim que eles vão fazer alguma coisa. Por isso a gente traz essa família. A gente já psicoeduca antes que seja necessário esse paciente ser internado, preso, né? Ser buscado em algum lugar, antes que isso aconteça. A gente tenta envolver essa família antes, né? Então, o que deve ser abordado com a família? Gente, vamos lá. Aqui eu queria até saber, acho que deixa eu dar uma olhada aqui, vou dar uma pausa aqui, que eu queria olhar aqui na minha tela quanto de gente que tem o Salmo, Ana Paula... Ana, Júlia, Ana Paula, quanto tempo? Ai, eu não posso abrir aqui que eu fico empolgada. Mas eu queria ter uma noção se eu tenho mais psicólogos, enfim, para eu poder saber para quem que eu estou direcionando. Eu vou tentar, gente, direcionar para público geral, mas principalmente para nós psicólogos, né? Para nossa atuação como psicólogos. Para leigos, para os outros públicos, isso vai fazer sentido também, porque isso vai despertar o que pode estar sendo feito, que não está sendo prestado atenção. Tá? Então, vamos lá. O que deve ser abordado com essa família? Primeiro, o diagnóstico. De novo, vou ser bem clara aqui com vocês. A gente não precisa que todo paciente que venha, a gente dê um diagnóstico de cara para esse paciente ou que a gente patologize o caso do paciente. A gente precisa olhar para a história desse paciente primeiro, enfim, e se de fato for uma desordem mental, a gente tem a parceria dos psiquiatras e tudo, aí sim a gente fala em diagnóstico. Mas quando a gente tem um diagnóstico, quando a gente tem certeza de um diagnóstico, e eu busco muito isso, principalmente com border, é importante que eles tenham um diagnóstico, a gente precisa dividir isso com a rede de apoio, tá? Quando eu dou supervisão, é bem comum essa pergunta, tá? Principalmente supervisão de border, né? Que é a supervisão que eu me especializei. Ellen, mas eu falo para o paciente que ele tem um transtorno de personalidade? Ellen, eu falo para a família que o paciente tem um transtorno de personalidade? Porque eu acho que esse paciente pode usar isso, ou a família pode usar isso contra o paciente. Por isso é importante eu trazer essa família, eu conhecer essa família, para eu saber o que eu vou fazer com esse diagnóstico, tá? E com esse paciente também. Ellen, o meu procedimento é sempre dar o diagnóstico.
sempre dou o diagnóstico. O que eu acabo fazendo? Eu espero um pouco mais com famílias que são mais resistentes, ou eu espero um pouco mais com um paciente que eu vejo que pode ver como aquele diagnóstico como uma defectividade, ou ver o diagnóstico como uma muleta. Isso não aconteceu comigo, assim, mas me falam, né, que o paciente pode usar o diagnóstico como muleta. Nesses casos, eu esperaria um pouco mais, e aí eu educaria esse paciente um pouco mais, mas eu não deixaria de dar o diagnóstico, tá? Aqui falando quando é necessário e quando se tem um diagnóstico. Agora, patologizar tudo que acontece com o paciente, aí não, tá? É no caso de ter um diagnóstico. Por quê? A rede de apoio deve entender como o transtorno mental do ente querido funciona. Qual que é a origem dele, qual que é o curso, qual que é o tratamento, quais os sinais de alerta e etc. Eu trago o exemplo do border, porque border é o transtorno que acaba tendo maior prevalência de comportamento suicida. Na verdade, eu dividi isso com vocês, eu não saí da psicologia já querendo ser psicóloga de border. Eu saí da psicologia dando aula de prevenção ao suicídio para agentes comunitários de saúde, fui estudar sobre prevenção ao suicídio, e nisso, quando eu falei, né, que eu atendia pacientes suicidas, a maioria dos meus pacientes era border. Então, aí eu fui me especializar, né, fui fazer a minha formação em terapia do esquema, e de fato me especializei em border. Por isso eu vou falar bastante de border, mas não precisa ser border. A gente fala de depressão, a gente fala de bipolaridade, no caso de uma impulsividade na fase de mania da bipolaridade, mas eu cito o exemplo do border, que é o mais perto da minha realidade, né? Por exemplo, border. Qual que é a origem do border? A gente tem estudos que 55% de hereditariedade. Significa que o border ele tem os fatores ambientais que levam ao border, mas a gente também tem os fatores da própria genética desse paciente. Então, pode ser, inclusive, que na família desse paciente tem outros borders que não foram diagnosticados. Isso a gente vai oferecer para a família, porque a família vai entender que esse paciente ele não está fazendo drama, que esse paciente ele não está estragado pela sociedade, ou pela mãe, ou pela família. Ele tem um fator hereditário, e já que ele tem um fator hereditário, as reações emocionais dele não são frescura, não são exagero, são fatores de reações emocionais. O curso, o tratamento, o que eu faço com esse paciente, quais são os sinais de alerta, se a gente está falando de depressão, né? Quando que eu percebo que essa pessoa está mais deprimida? Quando ela deixa de escovar os dentes, quando ela deixa né, um paciente sofrendo com depressão. Ele não está escovando os dentes, ele não está cuidando do cabelo, ele deixa de tomar banho, ele deixa de se olhar no espelho, ele deixa de cuidar das roupas, ele deixa de cuidar dele mesmo, ele começa a falar de coisas mais pesadas, ele tem uma intenção de assistir série, filmes, enfim, coisas mais pesadas. Isso a gente percebe uma fase depressiva. De novo, eu, Ellen, tenho conhecimento sobre isso. A gente tem lá vários livros sobre, né? Tem livros com todos os critérios de diagnóstico. Tem o DSM. Nós, psicólogos, nós sabemos disso, né? Deveríamos saber, mas a gente sabe. Mas a família não sabe. A maioria das vezes, a família e a rede de apoio entende como exagero e frescura. Por isso é importante a gente trazer esse diagnóstico, tá? Faz sentido para vocês? Faz? Vocês conseguem encaixar isso na atuação de vocês, enfim? Então, vamos continuar. Né? Vamos continuar. Então, a gente fala do próximo passo. O que é normal ou patológico? Essa é a questão que eu falei para vocês sobre a gente não precisar patologizar tudo. Né? Se a gente está falando em adolescência, por exemplo, tem aquele livro do Caligares, né? Adolescência normal ou patológica. O que é normal de um adolescente fazer? O que é natural um adolescente fazer? Alguns comportamentos de adolescente a gente sabe, né? De impulsividade, de trocar as roupas, passar a usar roupas diferentes, de se envolver com amizades que não tinha antes, de se fechar no quarto, do quarto ficar bagunçado. Isso a gente sabe que é normal da adolescência. Então, a família sempre vai achar que alguma coisa está esquisita. Mas se ela não sabe se aquilo é uma patologia ou se é uma coisa normal da adolescência, como que ela vai saber como lidar com isso? Entende? Então, em alguns casos, não existe necessariamente um transtorno, e sim expectativas distorcidas sobre o indivíduo.
problemas comuns na adolescência, conflitos geracionais, estilos diferentes de aprendizagem e etc. Eu tenho um caso que eu posso citar para vocês de uma família que é de engenheiros, né? São todos engenheiros. E a minha paciente teve a sorte de nascer uma pessoa de humanas. Ela faz faculdade de psicologia. Então, desde pequena, ela ouvia que ela tinha algum problema, ela estava com alguma coisa errada, porque ela não conseguia seguir as atividades de matemática, ela não conseguia. Então, imagina, o pai, a mãe engenheiros, a família de engenheiros, não conseguiam entender por que ela não fazia, qual que era a justificativa deles. Bom, ela tem algum problema e ela fez exames, fez de tudo, não tinha problema nenhum. Ela só tinha um temperamento e tinha uma cabeça mais para de humanas. Imagina a gente, né, que é da área de humanas, ter pais engenheiros, né, ensinando a gente a fazer tarefa de matemática. A gente se sentiria estranho, a gente se sentiria esquisito. Então, isso acabou... Oi, amiga? Descreveu minha vida. Tá engenheiro de matemática, igualzinho. Sim, então assim, eu fico imaginando para ela, e ela traz isso muito para mim, né? Se a gente fala em terapia do esquema, ela tem esquema de defectividade. Então, assim, o tanto que ela se sentia defectiva porque ela simplesmente não cumpria as expectativas dos pais delas. Significa que ela tenha um transtorno de atenção ou déficit de hiperatividade? Significa que ela tenha um transtorno, uma depressão, alguma coisa nesse sentido? Significa isso? Não necessariamente. Significa que ela é uma pessoa diferente da família dela. Apenas isso, entende? Então, a gente precisa trazer essa família para perto, e aqui falando para psicólogos, mas também para as famílias, a gente precisa olhar para os nossos filhos sobre quem eles são, não sobre o que a gente espera que eles sejam. Eu entendo a gente, né, planejar a gestação, eu não sou mãe ainda, só mãe de pet. Sei que é ofensivo falar isso, mas eu sou só mãe de pet. A gente planeja, né? A gente quer, Ellen, penso quando eu for ter filhos, né? O que eu quero para o meu filho, o que eu vou querer educar, quais são os valores que eu quero que ele tenha. Mas, acima de tudo, eu tenho que entender que eu vou poder fornecer todo o background para o meu filho, mas o meu filho vai ser uma pessoa diferente de mim. Ele não está no mundo para cumprir as minhas expectativas. Ele não veio para cumprir as minhas expectativas. Acontece muito isso, e isso me dói o coração de saber que tem gente que tem filhos para preencher um vazio, né? Porque meu casamento tá ruim, aí eu engravidei, né? Eu tô me sentindo sozinha em casa porque o meu marido sai trabalhar e aí eu engravidei para ter uma criança aqui comigo. Isso é muito egoísmo, e isso acontece com frequência. Então, imagina essa pessoa que idealizou essa gravidez para preencher um vazio, e aí ela tem um filho que não é nada do que ela esperava. Então, por isso a gente precisa fazer essa psicoeducação, explicar para essa pessoa que o filho dela, ele é quem ele é. Eu falo isso para os meus boarders, de novo, meus queridos boarders que eu amo. Eu falo isso para eles direto, assim. Você é quem você é. Você não vai se curar da tua personalidade. Você não vai se curar de você mesmo. Eu vou ter conserto. Vai vir um milagre dos céus e eu vou me consertar. Não. Você vai aprender a lidar com a tua personalidade. Você vai aceitar a tua personalidade como ela é e você vai usar as suas ferramentas, e eu vou te ensinar essas ferramentas para você lidar com a tua personalidade. Mas se tornar uma outra pessoa, nem quero. Eu quero que você seja quem você é, né? Então, isso que eu estou fazendo na terapia, eu estou fazendo isso uma vez, 2 vezes por semana ou a cada 15 dias. Eu preciso que a família faça isso todos os dias. Por isso, de novo, eu repito que precisamos trazer a família para perto, porque aí sim a gente consegue ter esse manejo com mais qualidade. É bom que eu fale isso uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, é ótimo, o paciente se sente acolhido, mas não é o suficiente. Eu percebi na minha prática terapêutica que não é o suficiente, tá? E por mais que eu seja uma psicóloga maravilhosa, porque eu sei que eu sou, mas não é o suficiente, tá? Não é. Então vamos lá. A Fran riu ali. A Fran é testemunha. A Fran é testemunha que eu sou uma psicóloga maravilhosa. O que levou ao pensamento suicida? E isso a gente também tem que abordar com a família, né? A gente ali na nossa anamnese, na nossa discussão de caso, a gente entende o que está levando esse paciente a pensar dessa maneira, né? Então, o que a gente vai fazer? O profissional ele vai ser um elo comunicativo entre a rede de apoio e o ente querido.
Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou primeiro acolher esse paciente, eu vou receber as demandas desse paciente, eu vou entender o comportamento desse paciente, as crenças limitantes desse paciente, enfim, eu vou entender todo o caso desse paciente. E a partir disso, eu vou fazer uma comunicação com essa família, eu vou tentar entender como que eu posso ajudar essa família a ajudar este paciente, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma família, não vou ir muito longe porque é um caso punk, assim, mas enfim, tem uma família que a família inteira é drogadicta. E aí a minha paciente, como que eu vou trabalhar com essa paciente para ela não usar drogas dentro de uma casa onde tem cocaína escondida debaixo da cama? É impossível trabalhar isso sozinha. Mas, ao mesmo tempo, como que essa paciente vai sozinha falar para os pais dela que eles estão prejudicando o tratamento dela? Porque esses pais precisam de ajuda também, né? Se fosse tão fácil assim ela ir lá e falar com esses pais, ela já teria feito, né? Eu ainda acho, inclusive, ela uma guerreira por ela conseguir não usar dentro de uma casa tão exposta. Isso é uma paciente que eu gosto muito. Então, assim, o quanto que vai ser eficaz essa ajuda dela? Não vai, porque ela vai estar chovendo no molhado, ela já fez isso antes. Por isso a importância de a gente, né, nós como terapeutas ou como psiquiatras, enfim, ou até alguém da própria rede de apoio que seja mais psicoeducado, nós fazermos um elo. O que é esse elo? Essa comunicação, essa troca. Olha, eu percebo que isso vem acontecendo, eu preciso da ajuda de você para que isso aconteça, né? Em famílias muito emaranhadas, por exemplo. Como que eu vou trabalhar com a minha paciente se ela é emaranhada na mãe dela? Eu preciso trabalhar com a mãe dela, né? Eu preciso chamar a mãe dela para conversar comigo, explicar, olha, a tua filha ela precisa de autonomia, ela precisa experimentar coisas novas, ela precisa de um pouquinho de liberdade, ela precisa errar, porque assim ela vai conseguir crescer como adulto. Isso eu faço, esse elo. Eu percebo que isso acontece com o paciente, eu percebo que isso é um problema da paciente, mas eu venho como uma pessoa que vai pedir ajuda, né, para essa família. Tem uma coisa que eu queria colocar aqui dentro, tá? Não quero ir muito longe, mas é o seguinte, eu percebo muito nas supervisões, não sei se para vocês isso faz sentido, mas durante a faculdade de psicologia, eu vou colocar aqui apenas para psicólogos, nós não recebemos uma educação sobre autoridade. O que eu quero dizer sobre isso? A gente recebe uma ideia de que psicologia é lindo, que atender nossos pacientes é maravilhoso, e nós não somos ensinados coisas básicas, por exemplo, cobrar o paciente, né? Cobrar que o paciente não falte, valor das sessões, contrato, né? Isso é muito assim, psicologia é linda, é igual veterinária. Meu mozão é veterinário, eu sei que é assim também. É porque ele ama bichinho e é assim, e aí acha que o veterinário tem que trabalhar de graça e que o veterinário não é uma autoridade. Não, nós somos autoridade, tá? Então, quando eu falo essas coisas para vocês, eu não estou falando, ai, pai, por favor, me ajuda. Não, olha, eu sou psicólogo do teu paciente, eu sou responsável por ele, e para que as coisas funcionem, eu preciso da tua ajuda. É diferente, entende? Nas supervisões eu gosto de oferecer isso, que os psicólogos se empoderem do trabalho. Nós estudamos para isso, nós pagamos cursos para isso, nós nos dedicamos para a nossa profissão. A gente precisa confiar no nosso trabalho. E a partir disso, a gente tem autoridade para cobrar dessa família. Isso faz sentido para vocês ou eu estou só na minha bolha? Ok, então eu vou continuar. Então, dentro disso, a gente traz para essa família o que levou o pensamento suicida, para que a gente faça uma prevenção. Por isso, a gente precisa falar de família quando a gente fala em prevenção ao suicídio. É muito bom falar de estatísticas, do quanto que o problema é grave, é essencial, mas a gente precisa da ajuda da família, senão não adianta de nada. Eu até gravei um vídeo, não postei ainda porque eu sou enrolada, bem enrolada da cabeça. Mas eu gravei um vídeo porque, assim, acontece sempre no Setembro Amarelo, as pessoas postam um texto assim, se você precisar de ajuda, venha no inbox e fale comigo. E aí eu sempre fico pensando assim, daí a pessoa vai lá, vai falar no inbox e o que essa pessoa vai responder? Tipo, o que ela vai falar, né? Tá bom, e aí? Então,
o Setembro Amarelo ele é importante para a gente falar sobre prevenção ao suicídio, sobre a gente falar sobre a prevenção, mas a gente falar o que de fato é prevenir. Então, aqui, isso de entender o que levou ao pensamento suicida é justamente a gente fazer esse trabalho de prevenção diretamente com a família, né? Entender quais são os gatilhos, o que está causando esse problema. Tem filhos, por exemplo, que os pais têm problema no casamento e transferem para o filho a responsabilidade de cuidar do pai ou cuidar da mãe. Então, milhares de problemas familiares que a gente precisa fazer esse elo de trazer a família para perto. O que mais? Não fugir do problema, tá? Alguns possuem dificuldade de lidar com os pensamentos suicidas dos filhos, por sentirem-se culpados ou impotentes diante da situação. O sentimento de impotência é um sentimento desconfortável e a maioria das pessoas pode ou reage agressivamente. Eu tenho uma enteada e a minha enteada está virando uma adolescente. Eu amo a minha enteada de paixão, mas agora que ela está virando uma adolescente, tem momentos que eu quero esganar ela. E eu amo ela demais, demais, eu sou apaixonada por ela. Mas mesmo assim vão ter situações em que eu vou reagir com raiva. Por que eu vou reagir com raiva? Porque eu não entendo o comportamento dela. Eu não sei o que está acontecendo com ela, porque ela não está dividindo comigo o que está acontecendo. Eu me sinto impotente. Quando eu percebo que eu estou me sentindo impotente, que eu estou descontando na outra pessoa, eu posso trabalhar com isso. Agora, quando eu não me conheço, quando eu não sei sobre as minhas emoções, a tendência natural é que as pessoas fujam e reajam agressivamente. Por quê? Porque o suicídio traz culpa. Ele traz uma sensação de culpa muito grande. Para os pais do paciente, para as pessoas em volta do paciente, porque ele traz a sensação de que eu estou fazendo de tudo por essa pessoa, e pode ser que ela se mate, o que os outros vão pensar, né? O que a minha família vai falar, o que os meus amigos vão falar se meu filho se matar. Então, antes de vir a empatia, quando a gente fala em suicídio, antes de vir a empatia da família, vem o sentimento de culpa. E tá tudo bem, ninguém é obrigado a saber lidar com isso. Por isso, nosso papel de chamar a família para conversar e educar a família. Tá? Isso faz sentido para vocês, de que a família sinta culpa e que a gente até sente culpa com relação a isso? Eu gosto muito de falar de comportamento suicida. E uma das coisas que acontece nesse comportamento de fuga, que eu gosto de trazer, é que nós psicólogos também sentimos resistência, tá? Nós psicólogos, eu digo no geral, assim, eu sentia resistência, eu tinha medo quando comecei a trabalhar com suicídio. Por quê? Qual que é o nosso pensamento quando um paciente fala de suicídio com a gente? Não vamos mentir, tá? Não vamos mentir, não vamos fazer isso. Qual que é o nosso pensamento? Meu Deus, a minha profissão vai acabar. Eu não vou poder ser psicóloga se um paciente meu me matar. E aí? Que psicóloga eu vou ser se um paciente meu se matar? Né? Como que eu vou atender outros pacientes e prometer para esses outros pacientes que eu vou estar fazendo o meu melhor trabalho para eles se eu já perdi um paciente? De novo, isso traz um sentimento de culpa. O comportamento suicida traz um sentimento de culpa. A gente tem medo disso, a gente tem medo que isso aconteça, né? Então, não só por egoísmo no sentido da profissão, mas porque a gente também é apegado ao paciente, a gente tem medo. Então, quando vem essa demanda do paciente, a gente tem que entender os nossos medos também, né? Por isso, a ideia de não fugir do comportamento suicida. Quando a gente fala lá em manejo do comportamento suicida de fato, uma das coisas que eu aprendi é que o paciente falou qualquer coisa sobre suicídio, não faz assim, não, mas isso vai melhorar, ou então, não, mas isso a gente está trabalhando na terapia. Ele falou qualquer coisa sobre suicídio, para e fala, ok, então vamos falar sobre isso. Isso é importante, vamos falar sobre isso. Por quê? Porque esse paciente pode estar dando pequenos sinais de que alguma coisa está acontecendo. E nesses pequenos sinais eu vou conseguir prevenir esse comportamento. De novo, a gente, quando sente que pode acontecer alguma coisa, a nossa primeira tendência é fugir disso. Porque é difícil, a gente vai querer fugir disso. Mas não, a gente vai enfrentar. E não é porque eu vou falar sobre isso que eu vou incitar o meu paciente a cometer suicídio. Pelo contrário, eu vou acolher o meu paciente de que eu não tenho medo de falar sobre isso. Eu quero estar com você, independente de quanto eu me sinta insegura com relação a isso. Eu quero cuidar de ti. Então vamos lá, vamos falar sobre isso? Isso está me preocupando? Vamos falar sobre isso? Isso faz parte do manejo do comportamento suicida. Não ignorar, a gente ir lá e direto ao assunto, tá?
E não muito também fugindo do assunto. Às vezes a gente quer trabalhar o assunto, mas fica meio que dando volta. Não, seja direto, fale direto sobre o assunto e trabalhe isso com a família, né? De explicar para a família a sensação de impotência, explicar para a família que você também, como psicólogo, também se sente desafiado, que também é difícil, mas que você está ali junto, que você está ali como profissional para ajudar essa família a poder ajudar esse paciente. Por isso, eles não podem fugir do problema, porque eles precisam te avisar quando alguma coisa está acontecendo. Se eles fazem isso, esse comportamento de reagir agressivamente ou de fugir do assunto, você nunca vai saber como está sendo o dia a dia desse paciente. Então, você nunca vai conseguir intervir de verdade. Uma vez por semana, 2 vezes por semana, não vai ser o suficiente. O próximo, faz sentido para vocês? Sim? Então, vamos lá. É pecado. Esse aqui eu vou tomar bastante cuidado, porque né, a gente está falando religião, futebol e política, a gente não põe na mesa. Mas, no caso de prevenção ao suicídio, isso eu preciso trazer. Não vou falar muito sobre isso, mas ele prejudica no tratamento. Por quê? A culpa gerada em torno do pensamento suicida costuma levar a uma maior ansiedade, tendência a esconder sentimentos por não querer se sentir julgado. A pessoa precisa se sentir acolhida e com espaço para desabafar sem julgamento, né? Isso é muito comum no consultório vir, eu não contei para minha mãe porque minha mãe vai falar que Deus não gosta, ou que, né, o que é pecado que eu tô pensando isso. Então, já é uma pessoa que está em sofrimento, ela já está odiando a si mesma por pensar em suicídio, ela já não gosta de si mesma, e ainda vem uma culpa em cima disso, de que ela não pode fazer isso porque é pecado, porque ela vai para o inferno, porque ela vai receber uma punição, porque vai ser horrível. Isso intensifica essa defectividade da pessoa, isso intensifica a sensação da pessoa de que ela está errada, que ela é errada, que ela é inadequada, entende? Então, por isso a importância da gente trabalhar isso com a família. A gente não vai invalidar a religião da família, não é isso. A gente não vai falar sobre a religião em si. A gente vai explicar o quanto que algumas falas com relação à religião podem estar impedindo o filho de vir acessar, né, essa família, de vir pedir ajuda para essa família. Tive um caso recente em que eu chamei a família para conversar e a filha estava junto, enfim. E a queixa da mãe, ela não conta nada para mim, ela não fala nada para mim, eu nunca sei o que está acontecendo e etc. E aí eu pedi para minha paciente falar. Ela falou assim: mãe, se eu contar para você tal coisa, como que você vai reagir? Eu vou matar você! Porque você não pode fazer isso, porque eu odeio quando isso acontece, não sei o que, não sei o que. Daí eu fiquei em silêncio, assim, esperei. Daí ela falou, daí eu olhei pra ela e falei assim, ok, qual que era a tua queixa mesmo? Que ela não fala comigo. Ah, entendi. Ok, então aí tá o nosso problema. Como que ela vai dividir contigo se quando ela vai dividir contigo você quer matar ela? Então, dentro da religião a gente cabe isso aqui também. Como que você vai querer que o teu filho desabafe contigo, encontre apoio em você, que ele corra atrás de ti quando alguma coisa está acontecendo, quando você mesmo emite esses julgamentos, né? Eu trago isso para a família, mas para vocês explicarem isso aos familiares, né? Que a gente precisa dessa parceria. O outro tópico é o seguinte, deixa eu só dar uma olhada no horário. Ainda temos tempo. Aí depois eu abro para gente para perguntas, tá, gente? Outra coisa importante dentro do comportamento suicida. A gente não tem que falar só de transtornos mentais. Então, a gente vai falar também de pressões sociais e fatores ambientais. Com os adolescentes, principalmente, eles chegam com demanda de ter que ter boas notas, ter que passar no vestibular, ele tem que lidar com a vida de adulto, daí ele tem frustrações amorosas, daí ele ainda tem que seguir um padrão de beleza. Alguns lidam com racismo, outros lidam com machismo dentro da família. Então, a vida desse paciente é turbinada de situações gatilho. E se a família não tem acesso que isso está acontecendo, e se a família, na verdade, é um fator estressor para esse paciente, como que a gente vai conseguir fazer uma prevenção do suicídio? Até o caso que eu dividi ali, né, o vídeo do Neurobotega, o fato da paciente ter cometido suicídio, ter tentado suicídio, é que ela tinha tirado uma nota ruim e a mãe falou, tanto faz, né? Não deu bola para aquilo, não abordou aquilo com ela, não acolheu ela. Ela entrou em desespero, porque ela precisava daquilo para ela poder fechar o ano, enfim, entrou em desespero e aí tentou suicídio. Então,
Não que fosse culpa da mãe, não é culpa da mãe, a mãe não sabia o que dizer, mas vocês entendem que se ela tivesse sido psicoeducada, se ela tivesse sido ensinada como lidar, talvez isso não acontecesse, talvez ela soubesse como abordar essa paciente. Ela não tem obrigação de saber isso, nós não sabemos ser pais e mães, tem vários manuais, mas mesmo seguindo o manual, não dá para ser pais e mães perfeitos. Então, o nosso papel é de ir lá e ajudar, né? Então, esses fatores não acolhidos dentro da rede de apoio podem gerar sentimentos de inadequação e vergonha. Por exemplo, se a gente está falando de racismo, não é o meu lugar de fala, mas eu posso trazer informações sobre isso, né? Eu sempre trago isso assim, porque isso me atormenta. De um caso de um paciente negro que foi na psicóloga, falou sobre ele sentir pressões com relação à cor da pele dele, e ela falou para ele, mas você é branco, você nem é tão negro assim. Então, se eu como psicóloga não acolho isso, e se eu principalmente não levo isso para a família, ele sente que ele é negro, ele se vê como, ele se identifica como, ele recebe preconceito fora, ele sofreu preconceito dentro da faculdade. Como é que eu não vou trabalhar isso com esse paciente? Como é que eu não vou falar sobre isso com esse paciente? A gente está falando de transtorno mental? Não, a gente está falando de um fator social. Não é meu lugar de fala? Não é, mas eu fui estudar sobre, eu fui saber sobre, eu fui pesquisar, eu fui me desconstruir, eu fui mudar minha cabeça, eu fui ler sobre, fui assistir vídeos de negros sobre, fui ver, fui estudar. Então, assim, não vamos fugir disso também. Isso também é importante. E a família precisa saber disso. A família precisa saber disso. Porque, inclusive, isso pode acontecer dentro da família. Pode acontecer da mãe ser negra, por exemplo, e o pai ser branco. E a família do pai, que é uma família toda branca, é preconceituosa com a mãe. Isso não é um problema de dinâmica familiar? Tem a ver com transtorno mental? Não, mas é um problema que traz um problema para pacientes, né? Porque ele vai ver a mãe dele sendo tratada mal e ele tratado mal por ser filho dela e etc. É um problema familiar que nós temos que estar atentos para também trabalhar com essa família, com a rede de apoio e etc. Então, vamos lá. Sinais de alerta, tá? Eu trouxe alguns sinais de alerta para a gente falar sobre. Eu acredito que isso sobre sinais de alerta comportamentais e verbais deveria ser uma palestra só. Talvez no ano que vem, se o Salmo deixar ou se o IPTC deixar, eu posso fazer uma só sobre isso. Porque é um tópico assim que tem muita coisa mesmo. Porque podem ser sinais verbais diretos, podem ser sinais verbais indiretos, podem ser sinais comportamentais diretos ou indiretos, podem ser sinais na internet, podem ser sinais comportamentais em casa, podem ser sinais comportamentais com os amigos, tem muita coisa, tá? Mas mesmo assim, a solução é que a gente entenda que para prevenção a gente tem que estar atento aos sinais de alerta, que a gente possa montar um plano de segurança antes que algo grave aconteça. Plano de segurança é muito importante para ser feito com esse paciente. Quando a gente está falando em paciente suicida, na verdade, Ellen, faço com todos os meus pacientes já no contrato. Eu deixo no contrato para ele assinar que ele está ciente de que caso ele venha ter uma desregulação emocional, ele é obrigado a conversar comigo, ele é obrigado a mandar mensagem para mim, isso está no nosso contrato, é um contrato terapêutico anti-suicídio, né, de que ele tem que estar ali comigo e que caso eu não possa atender, ele vai entrar em contato com fulano. Mas e se eu não tiver fulano? Então, eu preciso disso para esse plano de emergência, por isso toda essa palestra direcionada para isso. Tá? É o último tópico, já estou pulando, já estou dando spoiler, vou voltar para o meu assunto. A gente precisa montar um plano de segurança a partir desses sinais de alerta, tá? Então, vamos lá. A gente tem frases de alerta, né? Essa é a última vez que você me vê, eu preferia estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um empecilho, eu sou um peso para os outros vão ser mais felizes sem mim, eu sou um estorvo, não presto para nada, e etc. Né? Essas são frases de alerta. Uma bem comum que vem para mim é assim, eu tô cansada.
sabe? Essa é a padrão dos meus pacientes, todos trazem bem essa, assim, tô cansada de tentar, tô cansado disso. E aí, isso já traz uma sensação de quê? De desesperança. Eu já tô dando spoiler de novo, porque é a próxima parte, que são os 4Ds do comportamento suicida, né? Que é a depressão, desespero, desesperança e desamparo. Isso é o que a gente vai observar no comportamento desse paciente. Ele vai estar mais deprimido, ou seja, ele vai estar com o físico dele mais deprimido, ele vai estar com as sensações mais deprimidas, com os comportamentos mais deprimidos. Desespero. Por que desespero? Porque o suicídio ele é a última opção. Se o paciente precisa chegar ao comportamento suicida, é porque ele já está desesperado, ele já tentou de tudo, né? A desesperança, que é isso que eu falo, né? Que os meus pacientes falam, eu tô cansado. É no sentido de eu não vejo mais uma perspectiva de como vai ser as coisas, sabe? Eu me sinto tão cansado de como já está hoje, e além de não ver um futuro, eu não consigo me manter pensando que, meu Deus, isso pode continuar por muito mais tempo. Então, eu não quero mais saber que amanhã vai ser a mesma coisa, depois de amanhã vai ser a mesma coisa. Isso é desesperança. E desamparo. Desamparo é o mais importante quando a gente está falando em família, né? Eu posso oferecer um apego para o meu paciente, eu posso oferecer um porto seguro para o meu paciente, mas eu sou um ser humano. Eu, Ellen, nesse momento, por exemplo, não estou mexendo no meu celular. Se algum paciente me mandou mensagem, se algum paciente está em crise, eu não vou poder atender ele nesse momento. Então, eu posso ser esse amparo para o paciente, mas eu não vou ser a única. Porque eu não consigo, porque é humanamente impossível fazer isso. Mas para esse paciente se sentir acolhido, se sentir amado, se sentir importante, eu vou precisar de outras pessoas dessa rede de apoio. Namorado, filho, né, esposa, pais, na maioria, né, chamar os pais para conversar, para ele se sentir amparado, se onde correr, né, eu tenho para onde ir, eu não é o fim do mundo, eu posso pedir ajuda para alguém, essa pessoa de fato vai me ajudar, e aí a gente ajuda nos outros 4Ds, a gente ajuda na depressão, a gente ajuda no desespero, e a gente ajuda na desesperança. Se a gente fala em terapia do esquema, por exemplo, o nosso foco é justamente esse, é fortalecer a relação terapêutica para que o paciente se sinta acolhido como um pai, né? Como uma reparentalização limitada. Eu vou oferecer amparo para esse paciente para ele conseguir lidar com os outros sintomas dele. Isso faz sentido para vocês? Estou indo muito rápido, tá dando para pegar? Sei que é bastante coisa, mas estou tentando trazer o máximo de informações para vocês trazerem para a atuação de vocês, tá? Então vamos lá. O 7º. O que eu faço, então? Né? O que eu faço quando alguém me falou que está pensando em suicídio? O que eu vou fazer? O que eu vou falar para essa pessoa? Onde que eu vou chegar? Eu falei isso com uma paciente hoje. Na dúvida, diga, conte comigo. Na dúvida, sobre qualquer situação. Foi demitido do emprego, levou um pé da namorada, qualquer que seja o motivo, a frase principal, conta comigo. Só. Conta comigo para qualquer coisa, eu vou estar aqui. E não é um conta comigo, se não puder ser um conta comigo genuíno, não faça, tá? Mas é um conta comigo genuíno. Não, eu estou aqui com você. E aí, o que a gente vai fazer? Eu não sei o que fazer, mas eu quero ver o que a gente pode fazer para poder melhorar. É importante que a rede de apoio tenha um plano de emergência, montado em conjunto com o psiquiatra e psicólogo. Quanto mais pessoas envolvidas nesse processo, menores as chances de um comportamento de risco. Quando a gente está falando em plano de segurança, que é isso que eu queria trazer aqui para vocês, quando a gente está falando em plano de segurança, eu, Ellen, gosto de estabelecer com os meus pacientes o seguinte, já na minha anamnese, o que é gatilho? O que é gatilho para ti? Abandono, né? No caso de border é abandono. Abandono é gatilho para mim. Problemas no trabalho é gatilho para mim, problemas financeiros são gatilho para mim. No caso de dependência química, né? Tá numa festa e alguém oferecer bebida e eu não poder tomar é gatilho para mim. Isso é o primeiro passo do nosso plano de segurança. Entender o que é gatilho para esse paciente, o que ativa esse paciente, né?
Óbvio que vão ter situações novas que a gente não vai estar preparado, né? Que podem acontecer e a gente não vai estar preparado. Por isso, esse plano de segurança, ele é constante. Você sempre vai lá adicionando situações. Depois que a gente estabeleceu quais são os gatilhos desse paciente, a gente vai entender quais são os fatores protetores desse paciente, que aí é outro tópico que aí a gente pode fazer outra palestra sobre isso. Quais são os fatores protetores? O que acalma esse paciente? O que esse paciente gosta de fazer? Qual que é o lazer dele? Qual comida ele gosta de comer? Qual exercício ele gosta de fazer? Qual filme ele gosta de assistir? Quais são as pessoas dessa rede de apoio que ele pode correr? Né? Fatores protetores, né? Quais são os fatores que ele tem em volta dele para proteger, porque a gente já sabe que aconteceu um gatilho, então antes de acontecer uma coisa pior, se eu já sei que aquele gatilho aconteceu, o que eu vou fazer com relação a isso? Né? E aí a gente faz esses fatores protetores e a gente coloca os fatores de risco. Então, o que é de risco? Eu sei, Ellen, que se eu for pro quarto e eu me fechar lá, vai ser perigoso, porque eu vou estar sozinho e minha cabeça vai pirar. Eu sei, Ellen, que se eu colocar música tal para tocar, eu sei que isso vai piorar. Então, isso a gente não vai fazer. Então, a gente tem os fatores protetores e a gente tem os fatores de risco. Isso é nós e o paciente. Nós vamos fazer isso com o paciente. Fizemos na sessão isso com o paciente ou fizemos durante o tratamento com o paciente? Legal. Agora, a gente precisa que a rede de apoio saiba disso, a gente precisa que a rede de apoio entenda isso e possa ajudar nesse momento com o paciente. Que ela entenda que ele pode ligar em algum momento, que ela entenda o que ela pode fazer quando isso acontecer. Por isso que eu digo, gente, que falar de prevenção ao suicídio, a gente não pode ser muito generalista, porque cada caso é um caso. Às vezes, para um paciente sair e andar de bicicleta, deve ser muito bom. Para outro paciente, não. Para um paciente, jogar jogo de board game, né? Jogar jogo de tabuleiro deve ser muito bom. Para outro, não. Por isso, com os nossos pacientes, a gente vai entender o que é fator protetor, o que é fator de risco para ele. Para aí sim ele mostrar isso para a família ficar preparada, a família e a rede de apoio ficar preparada para o que fazer. Isso é legal? É possível fazer? E aí eu trago a última mensagem aqui, gente, que é o seguinte. Antes do obrigado. É o seguinte, se nós não temos a parceria da rede de apoio nesse plano de emergência, é sinal que o problema é esse. E a gente volta lá para os primeiros slides. O que a gente tem que fazer? Psicoeducação, tá? Então, por isso que esse aqui é o último slide, eu já dei spoiler antes, porque não adianta eu falar que a gente precisa fazer um plano de emergência para esse paciente com a família, se a família não entende o caso do paciente, se a família não entende os aspectos do comportamento suicida do paciente, não adianta nada, não vai adiantar nada, zero, o paciente levar isso lá para a família, ela não vai fazer. Por isso eu preciso chamar essa família, ter o apoio dessa família. Enfim, eu preciso dessa família por perto, porque quando eu trabalhar isso com a família, eu consigo oferecer esse suporte para esse paciente. Tá bom, gente? Bom, deu o nosso tempo, deu até um pouquinho antes, tá? Então, como tem 14 pessoas aqui, eu vou deixar para vocês tirarem dúvidas, tá bom? Esse aqui é meu site. Hoje o meu site está pronto, tá? Podem entrar lá, www.saudedasemoções.com.br. Eu mexia no meu site lá em 2017, no Wix ainda, e aí agora ele é um site oficial.com.br, então a partir de agora eu sou adulta, eu tenho um site próprio. Estou muito orgulhosa de mim. Estou lançando aqui com vocês em primeira mão. Enfim, vão lá olhar. Esse é meu telefone também, se quiserem anotar, para tirar dúvida, supervisão, para eu mandar os materiais para vocês, tá bom? Mas o que eu queria conversar é isso, gente. Muito obrigada a todos aí. Ah, a Rose tá ali! Agora que eu abri para ver todo mundo. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui, Ana, todo mundo, muito obrigada mesmo, tá? Eu vi que tem algumas perguntas no chat, mas vou pedir para não mandarem perguntas no chat, tá? Eu vou pedir para que os que quiserem ficar agora no final e quiserem tirar dúvida, eu vou pedir para falar no microfone, óbvio, esperar as outras pessoas para não atropelar, e aí vocês tiram a dúvida de vocês, tá bom? Deixa eu só ver, aqui tem como saber qual é o momento de ativar a rede de apoio ou quebrar o sigilo. No comportamento suicida, a gente tem níveis de risco,
né? Então, a gente tem risco baixo, risco médio e risco alto. Se a gente está falando em risco baixo, a gente está falando apenas de pensamentos, de falas, mas o paciente não tem um plano e ele não fala em suicídio em si. Ele está apenas deprimido, não gostando da vida, mas ele não está falando de suicídio em si. Nisso, a gente trabalha só com o paciente. A gente está trabalhando crenças, distorções cognitivas, esquemas, enfim, isso a gente está trabalhando com o paciente, né? Agora, se ele já chegou em risco médio, o que é o risco médio? Ele está pensando em meios, né? Então, ele está com uma idealização suicida. A partir do risco médio, a gente já tem uma idealização suicida. Ele ainda não tem um plano suicida, ele ainda não tem um plano do que ele vai fazer, mas ele já pensa sobre o assunto, ele já fala em suicídio em si, mas não tem um plano de fato. Aí a gente contata a rede de apoio. Essa é uma pergunta bem importante, porque de fato foi o porquê da Edlink, né, que me fez a sugestão de palestra, foi o porquê dela ter procurado supervisão. Porque ela falou que era uma paciente que não confiava muito nela, que era uma paciente que não estava muito apegada nela, mas que ela precisava chamar a família, precisava contar para alguém. E aí eu expliquei para ela, a gente precisa ter autoridade, a gente precisa ser a autoridade nessa sessão com o paciente. Então, independente do teu apego com o paciente, independente do que esteja acontecendo, o que vem em primeiro lugar é a saúde mental do teu paciente. O que vem em primeiro lugar é a gente cuidar desse paciente. Então, independente do paciente ficar bravo contigo, independente do que for acontecer, quando a gente já tem um plano de suicídio, a gente precisa contatar. O que a gente vai fazer, tá? Vou dar um passo a passo para vocês. O que a gente vai fazer? Você vai chamar esse paciente para conversar, fazer uma sessão com ele, ou que seja por telefone, mas por ligação, tá? Agora a gente não tem nem opção de fazer presencial, mas a gente vai fazer uma sessão com esse paciente e explicar para ele o seguinte: olha, fulaninho, o teu comportamento está me preocupando, estou ficando preocupada contigo e eu gostaria de pedir ajuda. Mas eu também não gostaria de fazer isso sem a tua autorização. Eu vou ter que fazer isso de uma maneira ou outra, porque eu sou profissional, porque eu priorizo a tua saúde, porque isso está no nosso contrato, eu vou precisar fazer isso. Mas eu gostaria de fazer isso com a sua autorização. Então, assim, eu posso conversar com a tua família? O que você não quer que eu fale para a tua família? O que você quer que eu fale para a tua família, né? Mas, de qualquer maneira, eu preciso pedir ajuda para a tua família. Então, eu estou te avisando que eu vou precisar pedir ajuda, mas eu quero que você me autorize a fazer isso e me ensine talvez a melhor maneira da gente fazer isso com a tua família. Conseguem entender? Então, eu não vou deixar de falar sobre isso, mas eu vou primeiro consultar esse paciente, mesmo que ele não queira fazer, mesmo que ele não queira, né, contatar a família, eu vou contatar ele e eu vou informar que eu preciso conversar com a família e a rede de apoio. E aí, sim, ele pode... Geralmente, eu não tive nenhum que, depois que eu tive essa conversa, nesses 5 anos, eu não tive nenhum que falou para mim, não, Ellen, não quero que conte para ninguém, porque senão eu vou parar a terapia. Todos entenderam que quando a gente está numa situação grave dessas, a gente precisa da família. E aí, se ele não entendeu, você diz, tudo bem, eu vou acolher que você não vai gostar disso, que não vai se sentir confortável, mas eu, como profissional, não posso fazer um trabalho pela metade por você. Então, eu, como profissional, preciso fazer isso e eu irei fazer isso, tá bom? Mas é diferente de quebrar o sigilo, tá, gente? Quebrar o sigilo seria expor a vida do paciente, a anamnese do paciente, etc. Você vai dividir que tem comportamentos do teu paciente que estão te preocupando e que você quer que a família dê atenção para isso, tá? Então, não é que eu vou contar a fofoca do paciente, contar tudo que está acontecendo com o paciente. Eu não vou fazer isso. Eu vou apenas psicoeducar essa família, ou eu vou, né, no caso de chamar a família, eu vou apenas psicoeducar a família, mas no caso de prevenção ao suicídio, eu vou informar a família que eu preciso da ajuda deles, tá? Mas eu não vou quebrar o sigilo no sentido de contar problemas pessoais do paciente, etc. Eu só vou pedir ajuda. E aí o paciente e a família vão manejar isso, tá? Isso faz sentido para vocês? Muito bem. Então, eu vou abrir agora para quem estiver aí me olhando, me assistindo, e quem quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. Quem? Quem dá mais? Um de cada vez. Ellen, na verdade, eu não vou nem fazer pergunta, eu vou é só contribuir, porque a gente também tem que trabalhar muito a nossa onipotência, né? A gente não tem que dar conta sozinho desse paciente suicida, né? A gente tem sim que
contar com outros profissionais, né? E sem falar no nosso código de ética também, né? Que lá no artigo 19 diz do menor prejuízo. Então, assim, eu vou sim falar, porque o risco que eu estou correndo em manter isso só para mim é muito maior do que se eu não falasse, né? Então tem essa Sim. questão também, né? Sim, por isso eu falei da autoridade, porque a gente tem essa tendência de ser muito acolhedor, de ser muito paciente, etc. Mas a gente também é autoridade ali, a gente também tem um código de ética, a gente também paga o nosso CRP, eu pago meu aluguel, eu pago, é meu trabalho, né? E eu preciso seguir isso. Então, não é que eu estou fazendo isso para te trair, eu estou fazendo isso porque é importante. E eu vou fazer isso. Eu só estou pedindo a tua colaboração, mas eu vou fazer, entende? Aliás, no começo da terapia, acho que na primeira sessão até, eu costumo falar assim, ó, que tem no contrato sobre o sigilo, falando sobre o sigilo, e aí eu explico, quando eu estou explicando o contrato no final da sessão, eu digo assim, eu só vou quebrar esse sigilo em 3 situações. Quando você quiser se machucar, quando você quiser me machucar ou quando você quiser machucar outra pessoa. Daí eu vou quebrar o sigilo. Eu vou te avisar, mas eu vou quebrar esse sigilo. Então, a pessoa já está avisada desde o início que isso vai acontecer. E não é só para comportamento suicida, não, tá? É para todos os pacientes. Porque às vezes o paciente chega muito bonzinho, não tem nada com suicídio, e aí depois que a gente vai descobrir que tem um comportamento suicida. Então, a gente já faz isso desde o princípio. Tá? Obrigada, Viviana, pela contribuição, de verdade. Vamos lá, gente, o que mais? Dúvidas? Que ainda mais? Contribuições? Querendo me contar situações de paciente, dúvidas de paciente, enfim. Boa noite. Oi, não tô te vendo tenho... ainda. Porque eu tô meio descabelada, mas... Não tem problema. Então, boa noite. Eu penso assim, que eu peguei o bonde já andando, né? Então, quando eu cheguei, já estava meio caminho andado, não sei se chegou a falar sobre isso. Mas que há também um sentimento de ingratidão, e por isso que eles se culpam muito, não é? Ingratidão, eu digo assim, no sentido... com a vida, por exemplo, se tenho uma casa legal, tem carro, tem um emprego legal, tem namorado ou namorada, assim, mas o que carrega também para a sessão, né, quando eu estava fazendo estágio, apareceu sobre essa questão da ingratidão, ele achar que aquele sentimento que ele está tendo de ideações ou até mesmo assim, né, de querer acabar com aquilo, era porque ele era ingrato. Entende? As pessoas que rodeavam diziam assim, no sentido, mas você tem tudo. Mas você, tipo, tá chorando de barriga cheia, entende? Muito boa essa contribuição, Maria. Eu cheguei a falar, mas não a fundo, assim como você, né? Eu cheguei a falar ali naquele tópico sobre o que está levando a esse pensamento suicida. E, de fato, essa coisa do não negar ou fugir, era bem lá no começo, era o segundo tópico, que era não negar e nem reagir com agressividade. Tem um vídeo que eu gosto muito, eu posso eu vou até achar ele aqui, eu acho que ele está nos meus arquivos, mas eu posso enviar para vocês, que é um vídeo que eu envio para os familiares e para a rede de apoio, que ele fala sobre o sentimento de raiva, né, que a gente sente quando tem algum paciente suicida. E o sentimento de raiva passa por isso também. Poxa, eu faço tudo por você, né? Eu te dou tudo, eu te dou casa, eu te dou comida e etc. E mesmo assim não tá bom o suficiente. Isso traz pra gente um sentimento de impotência. E quando a gente se sente impotente, a gente se sente com raiva. Porque quando eu tô impotente, significa que eu não tenho o que fazer. Então, qual que é o meu jeito de lidar com a situação? Reagir agressivamente, né? Vamos pensar num animal... esposa de veterinário, né, falando de bicho. Mas se a gente pensar num animal indefeso, como que ele vai reagir, né? A tendência do animal quando ele está indefeso, quando ele está numa situação de perigo, ele vai reagir mordendo, rosnando, com agressividade, porque é um instinto de defesa. Nós fazemos isso também. Quando a gente se sente ameaçado, a gente reage. Algumas pessoas fogem, que aí ia falar, mas é ingrato e etc. E outras pessoas reagem com agressividade, que ia julgar e etc. Acontece também, já aconteceu com alguns pacientes, assim, acontece da mãe, do pai, enfim, falar assim,
Mas você não tem problema. Isso não é problema de verdade. Você não, já tem tanta gente que já sofreu no mundo, você não sabe o que é sofrer, entende? Como que a gente vai falar isso? A gente não sabe o que está acontecendo de fato dentro da pessoa, dentro do sentimento da pessoa. A gente não sabe o psicológico, a gente não sabe se aquela situação X para ela, para a mãe da paciente, seria, meu Deus, isso é fácil de passar. Mas para a pessoa é muito difícil. Talvez ela nunca tenha passado por isso na vida. Então, esse tipo de fala mais afasta do que acolhe esses pacientes, né? Na verdade, faz com que esses pacientes se afastem da família. Isso, falas também assim do tipo, mas na minha época não tinha esse negócio de depressão. Acabava com a depressão na lapada, né? Isso a gente coloca ali, eu coloquei ali como conflito geracional. Isso é bem comum, né? Porque na minha época não tinha celular. Na minha época, Ellen, não tinha celular. Até meus 15 anos, eu acho, eu não tinha celular. Então, na minha adolescência, boa parte era com os meus amigos, era fora de casa. Então, a nossa adolescência agora já é diferente, né? Então, como que eu vou comparar a minha situação, como eu me sentia, para lidar com essa pessoa? Eu sou eu, você é você, como a famosa oração da Gestalt, né? Eu sou eu, você é você. Se puder nos unirmos dentro disso, vai ser ótimo, senão não tem o que fazer. Então, as pessoas fazem isso também. De novo, é falta de informação, é sentir que, bom, isso é o que eu posso fazer. As pessoas acham que isso é ajudar. Não é que as pessoas são malvadas ou fazem isso de propósito. Elas acham que isso vai ajudar, né? Mas não é porque vai servir comigo que eu vou usar essa mesma fórmula com a pessoa. Por isso a importância da gente fazer esse elo de comunicação com a família, porque pode ser que o próprio paciente não consiga expressar isso para a família de uma maneira assertiva, e aí a gente consegue ajudar. O que mais? Mais? Sim, não? Oi, Ellen. Oi. Oi, tudo bem? Tudo jóia, Ellen? Aqui é a Michele que está falando, tudo jóia, sou psicóloga. Tudo bem, nossa, muito boa sua aula, sua palestra, muito conhecimento aí para adquirir, né? Então, eu estava atendendo, eu atendi o ano passado uma adolescente com a queixa de tentativa, né, de suicídio. E devido às condições da mãe, que não dá muita atenção, aliás, não dá nada de atenção após a separação, escolheu, né, a outra vida conjugal, dela veio para cá, né, para morar com o pai, só que é uma menina extremamente depressiva, né, extremamente numa condição assim, um quadro depressivo, né, eu gostaria até da sua opinião, né, você que é experiente na área. Tem todas as questões já da idade, né? Ela tem 16 anos, né? Tinha o ano passado, né? Essas questões que já a própria idade já traz algumas questões, e mais essa vulnerabilidade, né? Esse abandono por parte da mãe e o pai tentando suprir, né? Mas, enfim, ela ficou um período comigo, depois mudou de cidade também, não fazia amigos, mas é complicada a situação quando tem várias questões envolvidas também, né? Isso, por isso que eu não falei, eu já disse no início que a gente não fala só em família, entende? Porque às vezes a família prejudica mais ainda. Então a gente fala em rede de apoio, a gente procurar trazer o quanto mais de pessoas possíveis, que seja amigo da escola, que seja namorado, que seja um primo, um familiar que seja saudável, tá? Então a gente precisa fazer essa coleta junto com o paciente, de novo, com a autorização do paciente, mas que ele encontre um porto seguro, porque, de novo, a gente não pode ser essa única pessoa a falar uma coisa saudável. Eu digo para alguns pacientes assim, eu preciso conversar com a tua mãe, porque acontece o seguinte, eu venho aqui, cuido da tua ferida, chego em casa, a tua mãe vai lá e rasga a tua ferida. O que vai adiantar eu ficar aqui trabalhando? Eu preciso da tua ajuda, eu preciso da ajuda dela. Então, eu vou ter que fazer esse trabalho em parceria com outras pessoas. Eu sozinha não vou conseguir, eu preciso de outras pessoas. E isso é bem comum de acontecer. E aí, eu não sei se no começo você pegou, Michele, mas eu falei sobre o border.
Em dialética, por exemplo, eles falam sobre a desregulação emocional. Quando a gente fala que acontece uma desregulação emocional, é porque esse paciente não foi ensinado a lidar com as próprias emoções, ele não foi ensinado a atender às suas próprias necessidades. Ele foi ensinado que só quando ele exagerar o comportamento dele, quando ele se desregular emocionalmente, aí sim ele vai ganhar esse apoio de volta. No caso dessa menina, sem o acolhimento da mãe dela, qual que era o jeito dela de ganhar atenção? No máximo, fazendo o maior dos comportamentos de busca de apoio. Isso é diferente de dizer assim, ela está fazendo isso para chamar atenção. Ok, se ela está fazendo isso para chamar atenção, é porque é grave, porque ela precisa de ajuda. Então, é por aí, assim, né? Eu vi que tem uma pergunta ali no chat que eu quero muito responder. Tá. Respondeu a tua pergunta, Michele? Tá, joia, obrigada. Sim, bastante. Obrigada. Eu já saí, eu sou apressada, né? Falo igual uma matraca. Vamos. Por isso que eu gosto de dar aula, porque eu amo falar, nunca vi. Tem uma pergunta ali. Ellen, quando o paciente tem uma família super funcional, amorosa, tem uma vida sem privações, diz que não tem problema, mas não encontra sentido na vida, tem recursos materiais ilimitados, entretanto, vê a vida como vazia e insignificante, traz discussões filosóficas e existenciais, querendo respostas que a motivem a viver. O problema está aqui, ó. Tem recursos materiais ilimitados. Ninguém tem que ter isso. Ninguém tem que ter isso, tá? Não tô dizendo que a pessoa tem que ser rica, não pode ser rica, tá? Gostaria que todo mundo fosse rico e eu fosse rica e vocês fossem ricos. Não é isso. Mas no sentido de limites prejudicados. Quando a gente tá falando em terapia do esquema, a gente tem as 5 necessidades emocionais não atendidas. Não vou entrar nesse termo. Mas uma das necessidades não atendidas é limites realistas. Eu preciso saber... ela é milionária, tá escrito ali. Não sou milionária, para com isso. Não sou eu, né? A paciente, porque eu comentei aqui que eu era rica. Não, nada a ver, nada a ver. A paciente é milionária. Não pode, mesmo assim, independente do financeiro, precisa ter limite, entende? Tô rindo aqui da Paulette mandando mensagem. Ai, meu Deus. É isso mesmo. A paciente é milionária. Mesmo que tenha todo o dinheiro do mundo, o ideal é que ela tenha limite. Porque o que é interessante para a gente, até como construção, como indivíduo? O que é a nossa autoestima? O que ajuda na nossa autoestima? Conquistas. Nós conquistarmos coisas. Eu ter um desafio e eu querer muito aquilo e eu ir lá e lutar por aquilo e eu conseguir aquilo. Depois que termina uma palestra, por exemplo, e dá tudo certo e ninguém me xingou, ou eu não cometi algum erro gigante, a minha autoestima fica maravilhosa. Eu fico me sentindo linda, entende? Por isso, porque eu tive uma conquista. Então, a gente não pode ter tudo na vida, a gente precisa ter limite no que a gente pode ter. Então, se eu tenho tudo, se eu sei que eu posso ter tudo, por que eu vou viver? Por que eu vou correr atrás? Por que eu vou me desafiar? Entendem? Isso acontece muito, principalmente, não precisa necessariamente serem famílias milionárias, tá? Acontece comigo em famílias emaranhadas, tá? Então, emaranhamento é um esquema que é quando a família, todo mundo é muito metido um na vida do outro e um sabe o segredo do outro e um ajuda o outro demais e não dá espaço para a autonomia da pessoa. Em famílias emaranhadas, acontece, por exemplo, da mãe, numa tentativa de cuidado mesmo, ser super protetora com esse filho ou filha. E sendo super protetora, ela tá tolhendo, ela tá cortando a identidade dessa pessoa. Porque o que essa mãe diz, né? Não, deixa que eu faço para você. Não, você não vai conseguir fazer sozinho. Eu faço para você. Então, ela está passando a mensagem que essa pessoa ela é incapaz. E também está passando a mensagem que essa pessoa ela não precisa correr atrás de nada, porque as coisas vão vir para ela, sozinha, como um milagre. Então, isso a gente também ensina na terapia, que limites são importantes, que a gente não oferecer tudo é importante, a gente oferecer até a gente como terapeuta oferecer limite é importante, sabe? Tem um caso meu que eu pretendo fazer um artigo científico, que é um trabalho que eu fiz junto da filha e da mãe. E o meu trabalho foi primeiro a filha se desvencilhar dessa mãe, e aí ela se apegou em mim, e comigo eu fiz eu estabeleci um apego saudável, né? Quando a gente fala do apego do Bowlby, eu fiz um apego saudável com ela. O que é o apego saudável? Eu não estou a todo momento com você, mas eu estou ali. Constância de objeto também, né?
Eu não estou todo momento com você, mas eu sempre vou estar com você. Você não precisa que eu esteja 24 horas por dia te atendendo em todas as tuas necessidades, mas quando você precisar, no momento que eu puder, eu vou estar ali com você. Isso é apego seguro, né? Quando a mãe deixa o bebê dentro da sala, o bebê fica brincando, ele está seguro que a mãe vai voltar. Então, quando a gente faz isso de maneira saudável com o paciente, a gente fornece um modelo de adulto saudável e voltando no assunto, ele tem limite, né? Que aí ele tem limite de que não é porque ele me mandou mensagem que eu vou responder na hora. Eu dou um limite para esse paciente porque eu tenho a minha vida também. E ensinar aos pais que isso é importante. Você não vai dar tudo para o teu filho, porque ele precisa tolerar a frustração, entende? Se a gente fala também em modernidade líquida do Bauman, também tem muito disso, né? A gente tem tudo muito acessível, vamos parar para pensar, pelo amor de Deus. Por isso o conflito geracional de novo, né? Se eu quiser uma pizza, eu pego aqui do celular, peço uma pizza. Se eu quiser saber o nome do fulano de tal, russo, que publicou o livro tal, eu vou aqui no meu celular e pesquiso. É fácil, é acessível demais. Então, para que eu vou lutar pelas coisas se elas já estão ali? Então, se uma pessoa é milionária, isso é mais exacerbado, porque ela tem, né? Tem tudo à disposição dela, tem tudo ali com ela. Deixa eu ver o que ela falou. Ela é herdeira, os recursos estão à disposição. Esse é o problema, bem colocado por você. Ela não tem necessidade de conquistas e desafios. Esse é o problema. Então, pode ser desafio pequeno, tá? Pode ser coisa pequena. E aí você conversa com os pais. Eu fiz isso com uma paciente, assim. A mãe tinha dinheiro, podia ajudar. E eu falei para ela, ao invés de você dar o dinheiro para ela comprar um celular, ou você dar o dinheiro para ela, porque ela queria ela quer ser youtuber, dessa paciente. E aí, ao invés de dar todos os materiais para ela, vamos fazer assim, vamos fazer ela conquistar os inscritos dela e de acordo com que ela vai ganhando inscritos novos e dinheiro com o YouTube, enfim, você dá um reforço, mas você não vai dar antes dela conquistar, você vai dar um reforço, você vai ir ajudando ela a conquistar mais rápido, mas você não vai lá e já dar tudo para ela. Ela nem sabe se ela quer ser youtuber no final das contas. Deixa ela primeiro experimentar se é isso que ela gosta de fazer, se ela quer conquistar, e deixa ela sofrer, deixa ela sentir o prazer da conquista, entendeu? E quando ela tem o prazer da conquista, ela vai ter mais sentido de vida. Aliás, a gente precisa disso, né? Nós precisamos de meta, nós precisamos de rotina, nós precisamos de desafios para a vida fazer sentido. Senão, é mais um dia depois do outro, mesmos dias e tudo igual, né? Então, o que mais, gente? Mais perguntas? Não? Todos quietos? Acabou? Tem uma coincidência só. Hoje eu atendi uma paciente suicida, por incrível que pareça. E no dia do dia da prevenção, né? Eu não atendi sozinho, mas a primeira coisa que a gente fez foi realmente avisar a família. Não tinha como não... A pessoa não queria se internar, não queria nada. Mas o que eu achei interessante é que a gente juntos negociamos qual familiar avisar. A mãe não podia, que era uma senhora idosa, que ela não queria preocupar. A filha, não sei o que lá, ela estava cuidando. Até que encontramos a irmã, ela permitiu. Daí funcionou, porque daí só o fato dela ter... Eu achei interessante que ela participou da decisão de quem avisar, e isso foi legal. A pessoa veio daí para o ambulatório e já foi bom, foi bom. Realmente eu acho que a gente não pode guardar, tem que conversar, tem que buscar avisar a família, mas dentro do possível, sempre, até o final, respeitando a vontade da pessoa, né, do paciente. Eu fiz um curso recente agora que trouxe uma informação importante para mim, que é o seguinte, além da gente incentivar a autonomia do paciente fora da terapia, a gente incentiva a autonomia do paciente dentro do consultório. Então, nisso, eu dou opções para o paciente. O tratamento fica na mão dele, não fica só na nossa. Isso que o Salmo falou é dentro disso, assim, né, Salmo? Você oferecer uma alternativa. Eu não vou deixar de falar, mas eu te dou autonomia para você escolher. Não, a gente precisa avisar. Mas sim. Muito bom, né? Isso é perfeito. Isso também ajuda naquilo que a Viviana falou, dessa mania, desse senso de onipotência, de que a gente vai resolver tudo, de que a gente vai saber tudo. Não.
Não, o paciente é 50%, 50%. Eu faço o meu trabalho, eu gosto do meu trabalho, já falei, sou psicóloga maravilhosa, vocês têm que ver como eu sou maravilhosa. Sou muito boa. Mas assim, eu posso ser muito boa, mas são só 50%, e os outros 50% são da parte do paciente. Dele tomar medicamento, dele se ajudar, dele exercitar as coisas da terapia, dele fazer a tarefa de casa, vem do paciente. Então, não é só da gente, e além do paciente, a gente também precisa da ajuda da família. Muito bem, gente, que mais? Porque, assim, quando fala em procurar um familiar, né, para, tipo, quebrar o sigilo mesmo, aí causa uma certa resistência também, né? E o receio de, assim, quando for necessário quebrar esse sigilo, de repente vai ter comportamentos, né, que a paciente vai ter e que ela não me diga, entendeu? Aí que é importante também, né, dizer a ela que no momento que ela estiver sentindo, ela realmente dizer, né? Não ocultar isso até da psicóloga, entende? Porque ela sabe que vai ter que quebrar um sigilo. Perfeito, Maria. Até que bom que você trouxe isso, porque eu não comentei isso na palestra, mas isso é importante. Me perguntam assim, ó, quando que eu devo chamar a família? Quando que eu devo chamar a família para conversar? Na primeira sessão? Na segunda sessão? Não, eu vou chamar a família quando eu sentir que esse paciente confia em mim, tá? Porque a partir disso, eu já digo para esse paciente, eu vou ter que chamar teus pais, mas eu deixo nas tuas mãos, de novo, dando autonomia, eu deixo nas tuas mãos para você decidir se você confia em mim, mas eu preciso que isso aconteça, só que eu vou deixar para você escolher. Só que eu quero que você entenda que a gente tem o nosso sigilo, o que vai ser conversado com os teus pais é importante, eu vou trazer algumas coisas para a gente conversar sobre o que eu conversei com os teus pais também, mas é importante que isso aconteça. Você confia em mim? Você confia no meu trabalho? Confio. Então, eu vou poder chamar eles. Senão, a gente vai conquistar a confiança desse paciente um pouquinho mais. Aí sim, a gente chama a família. Primeiro, a gente tem que ter a confiança do paciente, senão ele realmente vai começar a querer esconder coisas. A gente explicar o que de fato vai ser essa quebra de sigilo, né? O que eu realmente quero conversar. Com alguns pacientes mais desconfiados, eu faço assim. Antes de chamar os pais, eu faço uma lista de tópicos que esse paciente, de novo, dando autonomia, né? Uma lista de tópicos que esse paciente quer trabalhar, o que ele quer que eu diga, entende? Então, ele já sabe que a sessão vai ser direcionada para isso. Então, aí eu já faço um tópico com ele, leio junto com ele, faço junto com ele, falo, beleza, então eu vou conversar sobre isso com a tua família. Eu, Ellen, também quero falar sobre tal coisa, eu posso falar? Ai, Ellen, não. Tá, mas é importante, eu preciso falar. Como que eu vou falar isso? Fala de tal jeito. Então tá, então vamos lá e falo de tal jeito. É um trabalho 50%, 50% e muito trabalhado na confiança, muito. E aí, se a gente sabe que o paciente é desconfiado, primeiro a gente trabalha essa confiança, por que ele é desconfiado, ele deve ter motivos para ser desconfiado, e aí a gente vai dar o prosseguimento, né? Espero que tenha respondido, te ajudado aí, Maria. O que mais, gente? Sim, com certeza. Obrigada. A Paulette só respondeu obrigada. Eu nem dei tchau para ela, né? Obrigada, Paulette, por mandar a mensagem para mim. Bom, gente, o que mais? Tem mais coisas? Querem encerrar? Só falta 10 minutinhos para acabar. Se vocês quiserem encerrar, por mim não tem problema. Ou fazerem mais perguntas, para mim não tem problema. De novo. Elen, Oi. Eu só queria compartilhar, né, que você pode também fazer essa sessão com o paciente junto. Pode. Você pode chamar a família e fazer junto com o paciente, né? Você não precisa necessariamente falar só com a família ou só com aquela pessoa que ela elegeu, né? E às vezes nem é alguém da família que ela elegeu também, né? Eu trabalhei bastante tempo na polícia e tem muito comportamento suicida, né, na polícia. Então, às vezes eles falavam, eu não quero de jeito nenhum que você fale com alguém da minha família, mas eu confio nessa pessoa. Então, você chama aquela pessoa. E o que você quer que eu fale? Eu quero que você fale isso. Você prefere participar, então, da sessão junto? Prefiro. Então, vamos junto, né? Sim. E levar essa referência da pessoa, né? Porque, na verdade, às vezes a família não é a referência, né? Não é a melhor referência. Não. Exatamente. Tem uma psicóloga que eu gosto, ela tem uma vibe mais espiritual, assim, por isso que eu não compartilho o trabalho dela, porque tem coisas que eu discordo, mas ela tem uma frase que eu gosto. Em alguns casos, a solução para problemas familiares se chama distância saudável. Entende? Então, tem algumas coisas que a gente não vai resolver com a família, tem transtornos, tem pais com problema, tem
Tem um monte de coisa. Então, o que a gente vai fazer com esse paciente? Bom, ele vai criar uma rede de apoio fora dessa família e ele vai criar a autonomia dele para ele ter uma distância saudável dessa família. É uma distância saudável, no sentido de que eu não vou fugir da família, né? Não vou, nunca mais vou falar com essa família, mas eu vou estabelecer um limite entre o que é meu e o que é dessa família. Mas é realmente isso, realmente isso. Bom, gente, o que mais? Colocando desse modo, houve até uma discussão, assim, calma ali, né, para entender mesmo. Se poderia chamar uma pessoa que ele elegesse fora da família, entende? E no que foi colocado ali naquela roda de conversa foi que seria obrigatório ser alguém da família, entendeu? E que pudesse confiar. E você poderia me tirar essa dúvida? Eu penso assim, ó. Eu penso não, é o jeito como eu trabalho, tá? Deixa eu te dizer uma coisa. Foi o que eu coloquei ali naquele último slide. Se eu não consigo ter uma rede de apoio dessa família, é porque o problema está na família. Então, eu vou precisar, de qualquer maneira, chamar essa família, né? Mas aí, qual vai ser a minha intenção? São duas coisas diferentes aqui a gente está falando. Uma coisa a gente está falando de plano de segurança, que é quebra do sigilo com um plano de segurança. Isso eu preciso fazer com pessoas que essa pessoa confia. Porque não vai adiantar ela ir correr para uma família que é disfuncional. Consegue me entender? Isso é uma coisa. A outra coisa é psicoeducar a família. A outra coisa precisa acontecer, que é psicoeducar a família, trabalhar com a família, no sentido de essa família tem algum problema. Se não acontecer isso, se for impossível isso ser feito, distância saudável. Tá? É por aí. Eu espero que isso tenha feito sentido. Porque a gente estava falando dos dois assuntos ao mesmo tempo, né? Mas quebrar o sigilo para pedir ajuda na questão de criar um plano de segurança precisa ser com pessoas confiáveis e saudáveis. Saudáveis na medida do possível, né? Mas pessoas saudáveis. Agora, quebrar sigilo para chamar uma família que só vai interferir e vai prejudicar esse paciente, vai julgar mais esse paciente, daí não é vantajoso. Eu preciso que essa família já esteja psicoeducada antes. Por isso que eu digo para vocês, independente do grau de suicídio, se for um paciente suicida, se for um paciente com algum transtorno mental, faça o possível para chamar alguém da família, ou o esposo, ou o filho, faça o possível para chamar alguém, tá? Porque aí a gente consegue ter essa psicoeducação, a gente consegue trabalhar com essa rede muito melhor, e aí sim eu vou falar em plano de segurança. Antes disso, eu não consigo fazer um plano de segurança. Por isso que lá no começo eu falei que a gente vai... O primeiro passo é psicoeducação. É isso que a gente vai fazer. E aí depois a gente tem os outros passos de sinais de alerta e etc. Porque não adianta nada a gente pedir apoio da família e a família não acolher. Né? Realmente, esclareceu bastante. Agora eu não achei o seu Instagram. Eu não tenho Instagram. Eu peguei raiva do Instagram. Eu sou uma das pessoas que pegou raiva do Instagram e excluiu meu Instagram. Mas eu juro que eu vou fazer. Todo mundo me cobra. Eu vou fazer, prometo. Mas a priori Mas eu já eu tenho fui no Facebook, site, já dei uma olhadinha. E tem a minha página também do Facebook, que chama Saúde das Emoções. Assim como o site tem a página Saúde das Emoções. É isso, gente. Estou à disposição de vocês. Deixa eu só ver que tem umas coisas aqui no chat. Ai, elogios de pessoas. Da Ana, da Fran, obrigada, gente. A Fran mandou ali também o meu site ali para vocês. Enfim, gente, estou bem feliz. Bem feliz de ter conversado com vocês. Eu sei que é um assunto que tem bastante coisa, dá pra gente conversar por bastante tempo, mas eu espero que possa ter ajudado vocês, espero que possa ter esclarecido alguma coisa. Eu estou à disposição, tenho o meu celular pra gente conversar, eu sou supervisora, dou aula também, coordeno o grupo de estudos lá do IPTC. Também quero agradecer ao IPTC por topar as coisas que eu peço para eles, porque eu fui lá e pedi para dar uma palestra e eles toparam. E eu agradeço muito por eles confiarem no trabalho e por vocês estarem aqui também, tá, gente? Obrigada. Nós agradecemos, Ellen. Muito obrigado. E acho que esse tema aí merece ser ampliado. É um tema muito importante. Vamos ver se... Sim. É isso, gente. Beijo, muito obrigada. Obrigada, Ana, Fran, Sal, todo mundo. Obrigada. Tchau, boa noite. Beijo, gente. Tchau.